O teu irmão, o Luiz Gessi, que acabou falecendo, ele foi o editor de esportes do Popular durante muitos anos. Sim, primeiro ele havia sido diretor da Folha de Goiás. Ele foi diretor da Folha primeiro. Foi. E quer dizer, ele era uma pessoa que gostava muito também de carro, de automobilismo. Você acha que isso ajudou no espaço que o automobilismo tinha no Popular? Porque o Popular era um dos jornais do Brasil naquela época. Eu estou falando na época que a gente tinha o Alencar Júnior na Stock Car, a gente estava nascendo com essa molecada mais nova. 1980 e 1990. Começou a aparecer o nome de Rubens Barrichello e tal, o auge do Senna, o Piquet. Mas você acha que por ele gostar, tá numa editoria de esportes, o Popular acabou dando mais espaço para o automobilismo do que os jornais geralmente davam? Acho que sim. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que o dono do jornal gostava, o Jaime Câmara Júnior, foi inclusive presidente da Federação Goiana de Automobilismo, lá para trás, na época que estavam construindo o autódromo, naquela período. O Marcos Tadeu Câmara também, outro dono, gostava também. Então, e evidentemente que eles não ficavam ali todo dia discutindo o espaço do jornal, né? Mas não reclamava também. E tinha uma outra coisa que aí eu não vou mais ser modesto, eu decidi que eu não vou ser mais modesto. Tinha um fator eu. Por quê? Porque eu brigava por espaço todo dia. O Gessi, inclusive, teve um dia que ele perdeu a paciência comigo e virou para mim. Eu queria colocar. Eu cheguei, já tinha escrito um monte de matéria, mas eu tinha mais uma que eu queria colocar. Eu preciso colocar essa matéria. Eu falei assim, beleza. Então você faz o seguinte: atravessa o corredor aqui, entra naquela porta, vai lá e fala com como é que era? Não era o Gulliver, não, era um outro diretor lá. O Fernando Rocha Lima, não? Não, o Fernando Rocha Lima não era o diretor lá, não. Fala com, depois eu lembro, fala com o fulano lá, que era o diretor comercial, e fala para ele que você vai tirar esse anúncio daqui para botar essa matéria de kart que você quer colocar aqui. Se ele concordar, tudo bem. Então, sim, o Gessi dava muito espaço para isso. Cara, porque eu me lembro, por exemplo, matéria da Fórmula 3, a gente tinha o Alencar, a gente tinha o Ananias na Fórmula 3, uma época teve um pouquinho do Laércio. Teve o Tom Stefani também. Teve o Tom Stefani, mas assim, eu me lembro que Fórmula 3 era meia página, na segunda tinha a página principal, né, que ali sempre, a maioria das vezes era futebol, mas aquela segunda, atrás, era meia página de Fórmula 3 sul-americana, o que hoje não dá para você imaginar em jornal nenhum. Na verdade, quase todo dia eu escrevia pelo menos uma meia, e com detalhe, o jornal era maior. O jornal era bem maior. O jornal era muito maior. O que você hoje eu vejo esses jornais do tamanho hoje, eu imagino que Bem, a gente media com laudas de 25 linhas, por exemplo, a do Popular usava de 72 batidas de máquina, né, que seria, hoje isso sumiu. Caracteres, mais ou menos. Não, hoje mais não é mais isso. Uma lauda dava mais ou menos quantas batidas de máquina? Não, a do Popular normalmente eram 25 linhas, que acho 30 linhas, de 72 toques. Aí eu tenho que fazer. Agora 30 linhas naquela época de papel, né? Porque era máquina de escrever. Não, aí que eu vou te dizer. Não, são 30 linhas de computador. Não, né? Claro que não. Você pega hoje uma matéria que você pega olha, 30 linhas hoje em dia você preenche uma página de jornal, com certeza. Uma página de jornal? Com certeza. O jornal do tamanho que é hoje, 30 linhas, você preenche com mais algumas fotos, muitas fotos. 30 linhas naquela época, era só aquela primeira matéria que a gente colocava a manchete em cima e ficava aqui do lado que tinha a foto. Ainda tinha aquelas outras todas. Eu escrevia, naquela época no Popular, invariavelmente, todos os dias, cerca de umas 80, 90 linhas de laudas de 72 toques sobre automobilismo, motociclismo, todo dia. E todo dia tinha pelo menos a metade de uma página falando sobre isso lá no Popular. Realmente o Popular dava muito espaço, era o jornal que mais espaço dava para o automobilismo, até comparado com o pessoal de São Paulo. Era. Eu acho que o Popular podia perder se a gente pegasse o Jornal de Esportes, o Jornal de Esportes não, o Jornal da Tarde, lá de São Paulo. A Gazeta Esportiva de São Paulo não era tão automobilista como o Jornal de Esportes do Rio também não. Eles eram mais futebol. Mas eu me lembro que o Jornal da Tarde, tinha um jornal em São Paulo, que chamava Jornal da Tarde. Mas era um jornal impresso? Jornal impresso. Durante muito tempo esse jornal saía à tarde. Todos saíam de manhã, mas o Jornal da Tarde saía à tarde. E o Jornal da Tarde, aí depois ele começou a sair de manhã também. Mas ele era... Aí mudou de nome? Não, continuou. Mas ele era um jornal que dava muito espaço para o automobilismo. Porque antigamente os jornais eram assim. Você que está estudando jornalismo, assim, tinha várias tiragens durante o dia. Tinha o matutino,
que saía de manhã, os vespertinos, que saía à tarde, e o noturno, que saía à noite. Porque eram locais, os jornais não iam de uma cidade para outra. Eles chegavam de avião aqui. Eu sei disso, porque eu tinha um programa na rádio sobre automobilismo, e era principalmente sobre Fórmula 1. Então, quando tinha as corridas de Fórmula 1 no domingo, o jornal, eu tinha o Popular, né? Que ia dar lá Popular, um material, né? E comprava, eu não sei de que agência, comprava de uma agência. E tinha o Globo, tinha o Jornal do Brasil, tinha o Jornal da Tarde, tinha o Estado de São Paulo, que cobriam muito bem a Fórmula 1. Sempre tinha repórter no local. Eu ia na banca, eu já reservava na segunda-feira, eu ia na banca. E eles vinham de avião. Então eles chegavam aqui em Goiânia, 10 horas da manhã o primeiro. O Jornal da Tarde chegava mais tarde, que ele era da tarde, né? Nessa época. Então eu ia na banca e comprava esses jornais sempre, porque a cobertura era gigantesca, era assim... Eram 5 páginas de Fórmula 1, sabe? Eu me lembro mais ou menos o nome das pessoas que faziam naquela época, e era uma coisa que aí ficava... Como eu gravava o programa, então eu gravava uns 3 dias só com aqueles jornais ali na segunda-feira. Todo o GP, né? era muita Sabe? coisa. O Popular, eu escrevia muita coisa, comprava da agência France Press, comprava eu vou fazer uma confissão aqui. Eu trabalhava na Rádio Araguaia. A Rádio Araguaia era do grupo Jaime Câmara, era do grupo Popular. E eu fazia o horário das 6 até as 10 da manhã. Eu era ouvinte, eu acordava ouvindo você na rádio. Depois mudou para 6 às 11. E existia um negócio, Ale, o pessoal mais antigo não sabe o que é isso. Existia um negócio chamado Telex. O pessoal mais antigo não, o pessoal mais jovem, não sabe. Os mais jovens. Que parecia outra coisa também que não era telegrama. um fax. Era um telegrama. Eu lembro. Então o Telex, ele começava, por exemplo, chegava a notícia sobre o treino da Fórmula 1. Naquela época não passava o treino do sábado na televisão. Passava. Aí eu ficava na locução, que era no segundo andar, e a sala de Telex era no primeiro. E no sábado não tinha quase ninguém ali no jornal naquela época. Aí eu descia até a sala de Telex, era uma sala que só tinha as máquinas de Telex, tinha umas 4 ou 5, né? Porque dependendo da agência, tinha cada umas 12, tinha, né? Tinha umas 12 lá. E aí tinha, eu acho que era a Reuters, que era a primeira que dava o grid. Tinha uma que sempre dava primeiro. Era a Reuters, tinha a UPI. UPI. Aí eu ficava esperando, né? E aí eu falava assim, caramba, acabou o treino, tem 20 minutos, já deve ter chegado lá o Telex com o resultado. Aí eu colocava uma música mais longa, lá tocando, e descia, corria e pegava. Só que, o Telex era para o jornal. E eu queria dar na rádio primeiro, né? Aí eu tirava, ele sempre vinha em 2 páginas. Ele sempre vinha a primeira, tinha uma cópia. Eu ia lá e rasgava a cópia. Não era para fazer, não era do jornal, mas ninguém estava vendo nada. Mas isso não fazia falta, não, porque... Eu ia lá, subia e lia. Então, e era legal, porque ele era de trás para frente. E eu era torcedor do Senna. Aí não aparecia o Senna em quarto. Falei, opa, ficou entre os 4. Terceiro não apareceu. Primeiro não apareceu. Segundo não apareceu. Aí primeiro Senna era o pole. Porque entendeu? Assim, o que o Theo está falando é que é o seguinte, é que os caras começavam a mandar as notícias meio assim, tipo, em tempo real. Então, eles não mandavam todos os pilotos, eles mandavam só os primeiros. Fulano fez a pole, botava até o segundo, terceiro, e aquilo vinha só uma notinha. Ayrton Senna conquista a pole em Imola, não sei o que. Segundo ficou o fulano, e pronto. Era bem legal. Mas e aí ninguém lá do impresso... Nunca falaram. Quem é esse cara que vem pegar uma cópia aqui? Nunca falaram nada. Mas não tinha problema não. Tinha muita máquina lá. Porque pelo menos era para a própria empresa, né? Não estava passando em cima da concorrência. Mas não iria falar. Atropelando o outro setor só. Mas não iria falar, porque quem poderia reclamar era eu ou o Gessi, né? E ele chegava para trás. O Donizete, geralmente, no final de semana, não estava no autódromo, estava viajando. E o pessoal, quando é de jornal, o sábado ele chega um pouco mais tarde. Quando é dia de semana, não. Mas sábado sempre estava vazio ali. A redação sempre era vazia.